Muito bem, seja bem-vindo ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, dia 29 de março de 2020. Chame sua família, pare os seus afazeres agora, pegue a Bíblia, a palavra de Deus, porque nós vamos cultuar o Senhor, nós vamos louvar o nosso Deus. Estão aqui irmãos que voluntariamente vieram para juntos adorarmos o Senhor. E eu fico feliz de saber que há irmãos do outro lado aí, que estão se unindo a nós neste momento de adoração, de culto ao nosso Deus. Quero te pedir para que você compartilhe aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam também ter o privilégio que você vai ter de adorar o Senhor nesse dia. Cante louvores aí na sua casa, não apenas ouça o que você vai ouvir os irmãos cantando, faça da sua sala, do seu quarto, da sua casa um lugar de adoração. É um tempo diferente de tudo que a gente já viveu até hoje, mas é um tempo também de aprendizado. Como Deus tem falado aos nossos corações nesses dias. Então, vamos celebrar o Senhor? Vamos adorar o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Queremos começar com uma oração. Eu quero convidar você a invocar o nome do Senhor aí na sua casa, a invocar a presença da Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai, nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas nesta hora, reconhecendo, ó Deus, o Teu poder, a Tua graça. Tu és o soberano Senhor sobre todas as coisas. Tu és aquele que vive eternamente. E por isso, Pai de amor, na Tua bondade, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos Teus. Por isso, como Teu povo, como filhos do Senhor, nos reunimos aqui agora, alguns irmãos e muitos outros do outro lado nas redes sociais, para juntos nesse momento, nos unirmos em adoração, nos unirmos na fé de um Deus único, vivo, verdadeiro e que está presente no meio de nós. Pai, toma cada momento deste culto diante do Senhor como oferta sincera, suave, agradável do nosso coração para o Senhor. Que cada música cantada, que a leitura da palavra, que a exposição do texto tenha somente um único objetivo: exaltar o Teu nome e anunciar o ano aceitável do Senhor. Seja glorificado no meio de nós. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. E assim fazemos, humildemente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos juntos adorar o Senhor.
Deus está na nossa live. Pode olhar aí que ele já entrou. Está participando com a gente aqui. Então, agora nós vamos adorar ao Senhor. Manda pra gente aí nos comentários se você está ouvindo bem, se está nítido o som, se você consegue ouvir as letras, se está equalizado, para a gente poder ir ajustando ao longo aqui do período, tá bom? Então vamos adorar ao Senhor, vamos convidar o Espírito Santo para se fazer presente aqui em nós.
destes dias atuais, tanta catástrofe, tanta coisa estranha, se isso não tem a ver com a volta de Jesus. E para completar, eu não sei o que você tem feito nesses dias de quarentena, mas curta bons sites, bons youtubers, bons canais que você recebe coisa boa. E eu estava justamente conversando sobre isso e eu recebi uma mensagem de um pastor sobre isso. Que a gente não pode afirmar que Jesus está a data, que está chegando agora. Mas os sinais mostram que está próximo mesmo. E aí, em Mateus 24, o próprio Jesus fala assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele tempo, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe. E ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em uma outra passagem, Jesus também fala a respeito dos acontecimentos. E ele diz que haveria rumores de guerra, haveria pragas, doenças. Mas aí, talvez você vai pensar assim: mas isso já acontece desde que eu nasci, eu estou 100 anos, 50 anos, 60 anos, isso nunca Jesus mudou. Mas eu ouvi uma coisa essa semana que ficou muito claro para mim. Uma mulher, quando está para dar à luz, quanto mais próximo na hora do bebê nascer, as contrações são mais frequentes e menos tempo. A gente ouviu falar de desastre natural uma vez a cada 5 anos, 10 anos. Olha quanta coisa já aconteceu em 2020 e nós estamos só em março. A gente teve grandes chuvas, dilúvios torrenciais no estado do Belo Horizonte, coisa que a gente nunca viu na vida. Agora, uma doença como essa, espalhada por mais de 100 nações, mortes terríveis, crimes hediondos, um atrás do outro. Então, eu não posso dizer que Jesus chega hoje, mas eu posso dizer que está muito mais perto do que ontem, do que meus pais quando eles nasceram. Está muito mais perto. Eu não sei se eu chego a ver meus netos, porque está muito, as contrações estão muito certinhas, muito justas, né? E essa canção que a gente vai cantar aqui, que foi escrita há mais de 40 anos atrás, ela ganhou uma versão no ano de já em 2000, mais atualizada. Mas quando eu vi essa versão, eu falei assim: gente, parece que foi escrita ontem. Então a gente vai cantar. Se você quiser procurar aí, para você cantar junto com a
Tem uma coisa que é certa, é que eles vão nos buscar. Tempos difíceis, nós costumamos ter saudade, né? Vontade que não vamos. Mas não pode ser uma verdade na nossa vida. A gente tem que querer isso pelo desejo de encontrar com Ele. Aquele que nos amou muito antes de nós sabermos o que era amor, o que era ser amado. E às vezes a gente acha que nós vamos encontrar com Ele. Cara, a gente não vai encontrar com Ele porque nós estamos dentro da igreja. A gente não vai encontrar com Ele porque todo domingo eu venho aqui. Não é uma questão de religião, de fato. Eu só vou me encontrar com Ele se eu tiver um relacionamento com Ele. Não é o que você faz aqui que define o seu encontro com Ele, é o que você faz fora daqui, fora da igreja. Provavelmente você não vai conseguir fazer 100% do que manda isso aqui, porque a nossa carne milita contra o Espírito o tempo todo. O bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu quero é isso que eu faço. Mas se você acha que você é perfeito, que você é 100% santo, vou te dizer que você está bem distante de se encontrar com Ele. Porque quando a gente se encontra com Ele, a gente vê que a gente está muito perdido. Se não for Ele, a gente não é nada. Por isso Isaías diz, ai de mim, né? Geme, ai de mim, contemplar o Senhor. Então, tenha um relacionamento. Aproveita essa quarentena para você se relacionar com Ele. Se tranca no seu quarto, se relaciona com Ele. Entra no seu quarto, fecha a tua porta. Toda vez que a gente está no nosso quarto, com a porta fechada, os joelhos dobrados, buscando o Senhor, o céu se abre para ouvir a nossa oração. Se relaciona com Ele. Você vai ser perfeito? Não. Mas você vai caminhar com aquele que é. Né? Eu estava pensando que, assim, igual quando a gente encontra alguém em processo por algum espírito imundo, geralmente essa pessoa, ela dá lugar, ela faz coisas que convidem esse espírito mal a entrar nela, e aí ele completa essa pessoa, ele toma essa pessoa e essa pessoa já não tem mais como domínio próprio, ela não tem mais consciência de si. E eu estava pensando sobre isso, poxa vida, se eu der lugar ao Espírito Santo, cada dia que eu der lugar mais ao Espírito Santo, cada dia que eu fizer mais o que o Senhor quer, matar a minha vontade,
hino de número 88. A gente vai encerrar cantando esse hino, então. E aí pode colocar aqui nas respostas, né? Não sei como é o nome disso. Nas respostas, nos comentários. Obrigada, nosso blogueiro João. Nos comentários aqui. Qual canção que você gostaria de ouvir? Oi? Deus enviou. Então, a gente. Só mais enviou. duas. Só mais Então, duas. é porque eu não sei, né? Eu tô de boa, eu fico aqui a noite inteira, tô de quarentena, mas nós vamos tocar então mais duas hoje, rapidinho. O hino 88, Amados do Senhor. Se você tiver seu hinário aí, você pode abrir. A gente tem falado tanto do amor de Deus, que ele vai voltar, que é ousado. O irmão pediu Amados do Senhor. Chama-se Amor Perene, da harpa, não, do hinário não de cântico. A harpa é da mas são irmãos abençoados, o povo da Assembleia é o povo do fogo, né? Então, nós vamos cantar o hino 88 e depois Deus enviou o seu filho amado, porque ele vive, na verdade, é o nome da canção, que também é uma canção engraçada. Nós cantamos aqui, O Rei Está Voltando, foi uma composição que primeiro entrou na harpa cristã da Igreja Assembleia de Deus, né? E porque ele vive também é um cântico da harpa cristã, né? Aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo, nós da harpa cristã, nosso irmão, não da tradicional. Nosso irmão aqui que é mais antenado com os assuntos da Assembleia, é o nosso informante para assuntos da Assembleia de Deus. Então, existe a harpa tradicional e existe a harpa cristã, mas os dois são da harpa cristã. Então não existe placa denominacional quando o assunto é inspirado pelo Espírito Santo. Em tempos de coronavírus também não existe placa denominacional. Mas quando é algo inspirado pelo Espírito Santo, não tem placa denominacional. Porque o Espírito Santo que testificou algo na Assembleia de Deus, testifica aqui na Igreja Presbiteriana, que testifica na Batista, na Metodista, onde você estiver com o Senhor Jesus, né? Então vamos cantar o hino 88, Amor Perene.
adorar juntos, adorar mesmo à distância. É importante nós compartilharmos esses momentos aqui, em torno da palavra de Deus. Você que está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo. Nosso culto de louvor e adoração a Deus. O Senhor tem nos permitido passar por esse tempo de privação física, onde os nossos abraços, a nossa comunhão está sendo rompida fisicamente, mas espiritualmente nós estamos unidos, estamos firmes e não vamos deixar de adorar o Senhor só porque estamos distantes um do outro. Mas que esse tempo passe logo, porque eu confesso para você, estou com a vontade de ver esses bancos cheios, estou com a vontade de ver o nosso povo adorar o Senhor junto, em uma só voz, no mesmo lugar. E eu creio que esse tempo vai passar. Amém? Você crê nisso? Esse tempo vai passar. Alguns irmãos hoje durante o dia mandaram mensagens para mim dizendo: pastor, estamos preocupados porque vocês estão se reunindo aí na igreja para transmitir o culto, não seria melhor o senhor fazer isso em casa? Queridos, eu confesso para vocês, quando eu venho aqui para fazer isso, para que o culto chegue na sua casa, uma alegria tão grande invade a minha alma. Não que eu não possa fazer isso na minha casa, mas aqui é um tempo que eu sei que vai passar logo. A experiência para mim não é boa. Você vir à igreja e não ter a sua igreja aqui, mas ao mesmo tempo meu coração se enche de esperança de que no nosso retorno, quando a gente retornar, voltar para cá, vai ser diferente, vai ser melhor, vai ter mais vontade de estar junto. E eu creio que Deus está preparando um novo tempo para nós. Então, quero tranquilizar o seu coração. Nós não estamos descumprindo nenhuma norma de segurança de saúde física. A gente faz a esterilização das mãos, água, sabão. Você viu que os nossos irmãos que cantaram no louvor, eles ficaram de lado, não estavam a 1,5 metro um do outro, porque se são 4, 1,5 metro daria 6 metros aqui de espaço entre uma cadeira e outra, somando 1,5 metro em cada um deles. Mas eles não estavam virados um para o outro, para evitar justamente que talvez uma partícula que a gente fala e isso espelhe pela nossa boca pudesse chegar um no outro. E a gente vem aqui, nós caminhamos até o templo para proporcionar a você que está em casa um momento com Deus em adoração junto com os seus irmãos. Então eu quero que você tranquilize o seu coração. Eu quero pedir a você, ore por nós. Quando vier uma inquietude no seu coração em relação aos irmãos que estão vindo voluntariamente, ninguém é obrigado a vir, ninguém é obrigado a vir. A gente vem porque nós amamos o Senhor e amamos você. Você é alvo do nosso amor, o amor que o Senhor nos deu para amarmos uns aos outros. Eu sou grato a Deus pelo seu cuidado para com a minha vida, para com a vida dos meus irmãos que nos conduzem nesse momento de adoração. Eu quero compartilhar com vocês as Escrituras. Eu quero que você entenda que o nosso tempo aqui hoje, nós geralmente leva 1 hora só o culto, né? Nós já estamos aqui há 55 minutos. Essa adoração musical aqui, isso é fantástico. Isso dá um gás para nós, dá uma vontade de ficar aqui. Mas eu não quero que você se canse, que você fique conosco, que você compartilhe agora desse momento que vamos ter juntos aqui com o seu coração. Não apenas me ouça, mas aplique isso na sua vida, na sua alma, para que você experimente esse cuidado de Deus com você, com a sua família, nesse tempo de um confinamento que
que nós estamos vivendo. Eu estou cheio de presentinhos aqui, ó, ganhei umas balas para ajudar aqui a molhar a boca um pouco. Então eu quero compartilhar com vocês agora as Escrituras Sagradas. Abra sua Bíblia e nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Abra sua Bíblia aí. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu queria meditar com os irmãos naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que está a voz aí? Está chegando bem? Está claro? Você está conseguindo me ouvir direitinho? Não tem eco, não tem nenhum barulho que esteja atrapalhando? Dá um retorno para nós aqui imediatamente. Eu estou te acompanhando aqui também. O meu tem um atrasozinho, mas eu estou te acompanhando aqui. Vai lá, coloca para nós aí, dá um retorno, como é que está o som, se está chegando legal. Esta hora é muito importante. O louvor é importante, na oração é importante, mas o momento da palavra, isso é muito importante. Eu digo para você que é muito, muito importante. Não é porque eu vou falar, mas é porque o Espírito Santo vai falar com você. Eu creio nisso. Esta palavra não foi extraída do meu coração por um acaso. Deus deu-me esta palavra. O Espírito Santo falou ao meu coração com esta palavra. E se o Espírito Santo falou ao meu coração, esse mesmo Espírito, ele tem poder para falar ao seu coração. E eu queria compartilhar aquilo que Deus me deu para a nossa meditação nesta noite. Então, nós vamos falar com o Senhor, ouvir do Senhor. Paulo escrevendo aos Filipenses. E eu quero fazer a leitura do capítulo de número 4. Versículo de número 6. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Obrigado a Marcela Catrinque, você deu um retorno aqui para nós, o som está legal, que bênção. Muito bem, presbítero Gumercindo. Opa, aqui ó, a Lena de Lima Oliveira, minha sogra querida, lá de Minas Gerais, está conosco aqui também, bênção. Ó o Samuel Cunha, meu filhão, beijo filho. Vamos juntos aqui meditar na palavra de Deus. Isso é tão bom saber que ele está em casa, sozinho, mas está conectado conosco aqui. Olha só, louvado seja Deus, né? Que bênção. Junte a sua família aí, vamos juntos aqui celebrar o Senhor nesse momento aqui da palavra. Vamos ler então as Escrituras Sagradas. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Espírito Santo do Senhor, Deus eterno, Tu és o Senhor, o Criador de todas as coisas. O Teu Espírito gerou esta palavra para o nosso entendimento. Espírito Santo, fale conosco, fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo. Essa mensagem vai ficar gravada nas redes sociais. Desperta aqueles a quem o Senhor mesmo quiser, para que possam acessar esta mensagem e serem impactados pelo Teu poder, pela ação do Senhor. Abençoa a leitura do texto, a exposição desta carta. Que a graça do Senhor venha sobre nós e o Teu favor preencha o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. A palavra de Deus diz assim, leia comigo aí na sua casa, leia comigo, vamos lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Paulo está escrevendo esta carta. Um contexto rápido para você. Esta carta é uma das cartas da prisão.
Quando Paulo foi preso, ele escreveu algumas cartas. Esta é uma das cartas da prisão. E interessante, queridos, que Paulo, esta é uma das cartas mais íntimas do apóstolo Paulo. É uma igreja que Paulo tinha um relacionamento mais próximo. Era aquela igreja do coração de Paulo, uma igreja que nasceu do propósito de Deus. Quero lembrar aqui em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 16, ele, como estrategista missionário que era, preparou a sua viagem missionária. Ele estabeleceu por onde iria, quais as cidades passaria, o que iria acontecer nesta viagem, chamou seus companheiros de viagem, estabeleceu que eles iriam para Bitínia, eles iam pregar na Ásia Menor. Mas, numa determinada noite, Paulo está dormindo, ele tem um sonho, nesse sonho tem uma visão de um varão de pé e dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. E aquilo encheu o coração de Paulo da plena convicção de que não era para ele continuar os seus planos e para que ele pudesse voltar-se então para os planos que Deus havia estabelecido. Às vezes nós precisamos fazer isso, meus amados, chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, esses são os meus planos, quais são os planos do Senhor para mim? E às vezes é preciso você fazer algo inusitado, como pegar os seus planos, amassar e viver os planos de Deus. Quando Paulo faz isso, aonde que ele chega? Em Filipos. E lá em Filipos, ele prega o Evangelho, prega a Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo, ele trouxe esta palavra, e esta palavra envolveu o coração das mulheres que estavam ali, e dentre essas mulheres estava Lídia, uma empresária, uma mulher bem-sucedida. E o seu coração foi impactado pela palavra de Deus. Aquela mulher se converte, e ela convida o apóstolo Paulo e a sua comitiva missionária para ir para a sua casa. E ali começa a igreja de Filipos. É ali que começa a igreja naquele lugar, na cidade de Filipos. Então Paulo tem uma gratidão muito grande com esta igreja, porque esta igreja foi uma igreja que abençoou o seu ministério e as suas viagens missionárias. Mas nesta noite eu queria trabalhar com você, embora nós olhamos para o texto e o texto nos chama a colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que talvez nos traga um pouco de angústia. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos, coloque tudo diante de Deus, faça isso em petição, oração e súplica, mas também com ação de graças. E olhando para esse texto, o Espírito Santo disse para mim, no meu coração, ele falou: você não vai pregar apenas nesse texto, você vai falar de toda a história desta carta. Portanto, irmãos, nós vamos pregar aqui 4 tópicos, cada tópico um capítulo. Nós não vamos ler os capítulos, mas eu quero fazer um desafio para você nesses dias de quarentena. Eu quero desafiar você, membro da segunda igreja, você que é de outra cidade, você que está conosco agora neste culto, que você, nesta semana, você leia a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. É uma tarefinha, são 4 capítulos, dá para ler num dia. Mas se você falar: mas a minha leitura é ruim, leia segunda, terça, quarta, na quinta-feira você terminou. Mas essa semana, seu dever de casa é ler a carta de Paulo aos Filipenses. E esta igreja, a qual Paulo tinha esta empatia com ele, esta igreja é uma igreja de irmãos, de cristãos que precisavam caminhar em crescimento, precisavam desenvolver a fé, precisavam conhecer a Jesus, precisavam entender o que nos aguarda. E é justamente sobre isso que esta carta fala, é justamente sobre isso que Paulo vai escrever nos seus 4 capítulos, nos 4 textos desta carta aos irmãos em Filipos. E eu quero desenvolver então a ideia com você a respeito do progresso desta vida cristã.
Nós, como servos de Deus, nós estamos numa vida cristã centrada, ou devemos nos empenhar em estabelecer uma vida cristã centrada, porque nós não podemos viver uma vida cristã em altos e baixos. Ora eu estou adorando o Senhor, louvado seja Deus, mãozinhas para o alto, eu estou de joelhos dobrados, ora eu estou crente demais, mas ora eu estou frio demais com Deus. Nós vivemos, nos dias em que nós estamos, há cristãos que estão em plena montanha russa na vida cristã, altos e baixos o tempo todo, não há um linear de vida cristã, e isso acontece porque princípios da palavra não estão sendo empregados na vida pessoal, e aí é que está o segredo de uma vida cristã centrada. E eu quero então chamar a sua atenção para o primeiro tópico da nossa mensagem. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai iniciar a sua carta, fazendo a sua saudação, falando com os irmãos, mas essa saudação, ela não vem de uma forma aleatória, ela vem em formato de oração. O primeiro capítulo fala de oração e gratidão, e eu queria então que você entendesse que a vida cristã centrada, ela começa com oração e sentimento de gratidão. Olha só, o apóstolo Paulo, na sua saudação, nos versículos 3 e 4, se você estiver com a sua Bíblia aberta, leia comigo, ou então abra a sua Bíblia. No versículo 3 e 4, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Paulo está informando a esses irmãos que eles são alvos da sua oração. Mas olha o verso de número 9: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e para o louvor de Deus. Paulo está fazendo aqui a sua oração em favor dos irmãos em Filipos. Paulo, ele não se preocupa com a situação em que está vivendo. Preste atenção, a vida cristã é centrada em oração. Não significa que, se você estiver passando por um momento difícil, que você não pode se levantar como um intercessor por vidas. A vida cristã centrada, ela é regada pela oração. Muitas vezes nós só nos dedicamos à oração quando nós enfrentamos lutas e tribulações. Eu quero sugerir a você, meu amado irmão, minha irmã, que você busque viver uma vida regada de oração. Pastor, eu preciso trabalhar, mas eu não estou dizendo que você tem que estar ajoelhado todo o tempo. Eu estou dizendo que o seu espírito precisa ser um espírito de oração, de intercessão. Você deve ser um cristão cuja a oração não venha a ser um subterfúgio, ou não venha a ser uma válvula para o escape de uma situação de provação. A oração precisa ser um alimento da sua alma. Nós precisamos fazer da oração o nosso de jejum todos os dias. Assim como nós tomamos o café, nós tomamos o café da manhã, almoçamos, o café da tarde, o café das 3 horas é bom, pãozinho de queijo, não é mesmo? Tomamos o café da tarde, às vezes jantamos, e ainda tem aqueles que vão fazer uma ceia às 11 horas da noite antes de dormir, não é mesmo? Eu conheço alguns irmãos aí que gostam de jantar por volta das 11 horas da noite. Eu falo, isso não é janta, isso é uma ceia, não é verdade? Então, queridos, a oração precisa ter esse mesmo efeito na nossa vida espiritual. Um crente que não ora é um crente fraco. Um saudoso pastor, pai do nosso irmão presbítero, evangelista Obed, reverendo Francisco Cardoso de Moraes, o Chiquinho, ele dizia assim: quem ora, melhora. Quem não ora, piora. Tem muito crente com a vida ruim,
Tem muito salvo em Cristo que vive uma vida mesquinha. Sabe por quê? Porque não ora, porque não busca, porque não se entrega diante do Senhor. E Paulo reafirma a necessidade da oração no versículo que nós lemos, versículo 6 do capítulo 4. É através da súplica, da oração, com ações de graça diante do Senhor. Então a vida cristã centrada, ela passa pelo crivo de uma vida banhada, cercada pela oração. Amém? Você crê nisso? Mas olha só, ainda no capítulo 1, Paulo vai falar de gratidão. O homem está preso. Paulo está numa situação que qualquer um de nós talvez fôssemos reclamar, nós iríamos talvez nos queixar. Oh Deus, mas eu sou o apóstolo, eu sou o seu servo, eu sou um missionário, eu sou alguém que o Senhor chamou para pregar o Evangelho, você vai me deixar sofrer? Olha só onde eu estou, preso numa cadeia. Paulo ficou lá por 2 anos. Ah, pastor, isso é bíblico? Bíblico. Atos, capítulo de número 28, versículo de número 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, aonde recebia a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus. Porque esta prisão de Paulo não foi a prisão do cárcere, foi a prisão para impedi-lo de pregar a palavra. Mas olha só que coisa interessante, se você depois na sua leitura observe que Paulo não está reclamando porque está preso, mas ele está querendo consolar os irmãos em Filipos. E ele fala assim, versículo 12: quero ainda, meus irmãos, que vocês tenham plena certeza de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para a projeção, para o progresso do Evangelho. Aí olha que maravilha, olha que bênção, a prisão servindo como instrumento para a glória de Deus. Não só as coisas boas contribuem para a glória de Deus, às vezes um vírus como este, uma epidemia como esta, uma pandemia que é o mundo todo que está envolvido nessa história, você diz assim, aonde Deus é glorificado nisso? Meus amados irmãos, eu não sei onde Deus é glorificado, porque Ele sabe aquilo que vai glorificá-lo, mas eu quero dizer para você, que ainda que aos nossos olhos seja ruim e não é boa essa epidemia e essa pandemia, ela vai trazer a glória do Senhor. Ela vai trazer e ela vai revelar a glória do Senhor. Talvez eu nunca vi tanto culto, tanta mensagem, tanta palavra sendo ministrada na internet, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, conforme nós temos visto nos nossos dias. E preste atenção, a internet ela não tem limite geográfico não. Nós estamos com irmãos aqui, olha, de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul. Nós temos gente aqui espalhada por tudo quanto é lugar, gente da nossa cidade, gente, membros da nossa igreja que moram em outra cidade. E aí não tem limite, essa palavra chega de alguma forma em algum lugar. Por isso a nossa oração, Senhor, aqueles que o Senhor desejar, que o Teu Espírito Santo conduzir, que eles possam escutar a palavra e serem abençoados por ela. Então preste atenção, o que estava acontecendo? Paulo estava preso, mas a palavra não estava deixando de ser pregada, pelo contrário, havia um progresso. E aí ele diz aqui, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Fui fazer uma pequena pesquisa sobre a guarda pretoriana. Era a guarda oficial de Roma. Você sabe quantos soldados tinha numa guarda pretoriana? Cerca de 9.000 soldados. 9.000 soldados. 9.000 soldados. Paulo está falando para nós aqui que toda a guarda pretoriana, ela tomou conhecimento a respeito do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Em uma de outras suas cartas, Paulo chega a dizer o seguinte: os irmãos da casa de César vos saúdam. Uma igreja nasceu. Paulo estava ali, não entristecido, mas agradecido a Deus pelo tempo da provação. A vida cristã centrada, ela passa pela oração, pelo crivo da oração, mas ela, junto com a oração, ela vem o senso da gratidão. Olha o que Paulo disse lá no texto que nós lemos. Olha só: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com quê? Com ações de graça, gratidão, louvor. Deus, está difícil, mas louvado seja o teu nome. Senhor, é pesado o fardo, troca com Jesus, querido. Aprenda com Ele. Então vamos lá. Primeiro ponto, capítulo 1, nos ensina que a vida cristã centrada, ela passa pelo crivo da oração, acompanhada com o senso de gratidão. Amém? Vamos lá, capítulo 2. O que o capítulo 2 nos ensina? Ele nos ensina que esta vida cristã centrada, ela não pode ser uma vida cristã centrada segundo a minha ótica, segundo a minha visão. A vida cristã centrada, ela tem um padrão estabelecido. Esse padrão é Cristo. Cristo é o modelo de vida cristã centrada que eu e você precisamos imitar. Cristo é o padrão que eu e você devemos almejar. O apóstolo Paulo, ele chegou a mencionar: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E olha que Paulo não se enquadra, ele não diz que ele é perfeito. Nós vamos ver isso no capítulo de número 3. Mas Paulo está dizendo que o padrão da vida cristã é Cristo Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Paulo chama os crentes para este modelo de vida, ele chama os crentes para esse padrão cristão de vida com Cristo. Olha só os versos de número 3 e 5 do capítulo 2. Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade. Considera cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista aquilo que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Preste atenção, o que Paulo está dizendo que o nosso padrão, o padrão que nós devemos almejar, ele não é dado de graça, é conquistado. Não é algo que vai acontecer assim: eu quero ser e ter uma vida cristã conforme o padrão de Cristo, eu vou lá na igreja e compro um pacote, instalo naquilo no meu coração e pronto, acabou. Não, esse padrão de vida que Paulo está dizendo, e ele reconhece a necessidade quando ele diz: nada façais por partidarismo, é porque o nosso coração, o meu coração e o seu coração, muitas vezes, quer viver a vida cristã do nosso próprio jeito, da nossa própria vontade. E quando Paulo chama a viver e fazer isso por humildade, não é no padrão humano, mas é no padrão de Cristo, de Jesus. Paulo fala assim: olha para Jesus, porque ele foi humilde, ele se humilhou. A vida cristã, meus amados irmãos, ela passa por privações e por humilhações. Às vezes nós somos humilhados, ultrajados, somos repugnados por pessoas, porque professamos uma fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o único Senhor, o único Salvador. E quando Paulo ele nos chama, no verso de número 12 do capítulo 2, nós estamos tratando aqui justamente a questão de que a vida cristã, o modelo de vida cristã é Jesus. Paulo vai chamar a mim e a você e dizer assim: assim pois, meus amados irmãos, assim como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas agora mesmo ausente,
Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Faça tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual eu e você devemos resplandecer como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu e você possamos nos gloriar, não em nós, mas porque nós corremos e nós nos esforçamos em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo é que essa nossa vida cristã, o padrão é Cristo, e Paulo está chamando a nossa atenção e falando conosco, que é para que nós tomemos cuidado, porque é muito mais fácil a gente querer cuidar da vida terrena, dos nossos negócios terrenos, do que nos preocuparmos com as questões espirituais. É muito mais fácil cuidar das nossas particularidades, das nossas próprias vontades, dos nossos desejos, do que nós nos rendermos diante do Senhor e cuidarmos das coisas que se relacionam a Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, meus amados irmãos, eu queria que nós entendêssemos aqui esses dois primeiros pontos. O primeiro deles, a vida cristã centrada é uma vida de oração e ao mesmo tempo uma vida de gratidão. Segundo, que esta vida cristã centrada, ela não parte de uma visão humana, ela não parte de um desejo nosso, ela não parte de uma vontade como nós queremos viver como cristãos. Esta vida centrada, ela já tem um padrão estabelecido, um modelo estabelecido, e este modelo é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele nos deu o exemplo, Ele nos chama: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então você não tem que brigar com seu irmão, você não tem que se aborrecer, você não tem que guardar mágoas, você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender todos os dias a submeter, a considerar o outro mais do que você. Se a gente fosse o contrário, a gente é assim: fulano, se fosse eu faria melhor. Não é dessa forma, não é desse jeito que a vida cristã centrada se estabelece. Esta é a forma do mundo, você querer ser maior do que o outro. Mas a vida cristã, Cristo como modelo, é ser o menor para servir. Você entendeu isso? Guarda aí no seu coração, em nome de Jesus, para vivermos uma vida centrada em Cristo, uma vida centrada que agrade o Senhor. Muito bem, vamos então ao terceiro ponto. No terceiro capítulo, Paulo ainda falando de vida, desta vida cristã, Paulo está agora nos chamando e nos mostrando que esta vida cristã centrada, ela começa o desenvolvimento, o seu crescimento, através do conhecimento. Se você prestou atenção na leitura do texto, quando Paulo faz a sua oração lá no capítulo 1, Paulo, na oração que ele diz que está fazendo em favor dos irmãos, pedindo que o amor desses irmãos aumentasse mais e mais, Paulo também está pedindo para que esses irmãos tenham pleno conhecimento e percepção, tenham entendimento da vida cristã. Capítulo 3, Paulo vai nos dizer que esta vida, ela se desenvolve através do conhecimento que temos a respeito do Senhor Jesus. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nos assemelhamos a Ele. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós caminhamos com Jesus, quanto mais nós nos envolvemos na vida de Cristo, quanto mais nós nos entregamos a Cristo, quanto mais nós retroagimos no mundo e avançamos no reino espiritual, mais parecidos com Jesus nos tornamos. Nos dias em que nós estamos vivendo, surgiu aí agora, de uns anos para cá, o termo bipolaridade. Crentes bipolares. Em nome de Jesus, que crente bipolar é esse? Hoje está com Jesus, amanhã não está mais. Hoje é um crente que está sorrindo e adorando, amanhã é um crente que está moribundo e carrancudo. Irmãos, olha o exemplo da igreja primitiva, Atos capítulo 2, a simpatia estava no rosto da igreja, a igreja ganhava os outros pela simpatia, pela alegria de Cristo.
Nós precisamos fazer diferença lá no seu trabalho, na escola, nos vizinhos, no meio da família. Nós precisamos ser essa empatia em Cristo e não a antipatia em Cristo. Precisamos exalar o bom perfume do Senhor. Deixa eu contar para vocês aqui algo que às vezes eu fico constrangido, mas às vezes eu me alegro com isso também. Um presbítero, amigo da nossa igreja aqui, ele me deu um abraço e ele foi embora para casa. Aí quando ele chegou em casa, a esposa virou e falou assim: o pastor veio. Ele falou assim: mas por quê? Eu falei assim: não, você está com o cheiro do pastor. É porque ele me abraçou e o meu perfume ficou no terno, na gravata dele e tal. E ele foi para casa com o cheiro do pastor. E aí eu falei assim que tem que ser o perfume de Cristo em nós. Você encostou em alguém, exala o perfume de Jesus, exala. Mas você só consegue exalar o bom perfume de Cristo se você conhecer a Jesus, se você tiver intimidade com Ele. Quanto mais intimidade você tiver com Ele, mais Ele se revela a você, mais Ele te mostra o caminho, mais Ele te abençoa, mais Ele abençoa a sua casa, mais Ele te faz prosperar na vida cristã, mais você fica centrado e não fica sendo jogado de um lado para o outro. Assim como estão ao redor de Jerusalém os montes, assim o Senhor em redor do seu povo. E ainda que haja tumultue, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. O cristão não pode ficar nesse frenesi. Hoje eu estou abalado, amanhã eu não estou mais, eu estou abalado de novo, não estou. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado. Não, é uma vida centrada. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não vai entristecer, não, que a gente não vai chorar. Pelo contrário, a vida cristã ela tem essas etapas. A gente ri, a gente chora, a gente passa por aperto financeiro, a gente passa por enfermidade física. Mas se a gente estiver vivendo uma vida centrada, cristã centrada, na oração, espírito de gratidão e busca no conhecimento da palavra de Deus, tentando moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus, ter uma conduta centrada com Cristo sendo o nosso modelo, eu quero dizer para você que vai ser mais fácil a sua caminhada. Vai ser mais fácil. Às vezes a gente quer pegar atalhos, e atalhos podem nos levar a florestas sombrias e nos fazer perder um bom tempo. Então Paulo chama os cristãos, a mim e a você, a palavra de Deus, para que nós nos envolvamos essa vida centrada, essa vida cristã centrada, tendo conhecimento a respeito de Jesus, conhecendo as Escrituras, conhecendo os mandamentos, conhecendo os Evangelhos, conhecendo as promessas de Deus para nós. Tem crente que não sabe de promessa nenhuma. Você pergunta qual a promessa de Deus para você, não sei, tem que procurar na Bíblia. E eu tenho até medo de ler essas promessas. Espera aí, querido, preste atenção. Promessas de Deus, promessas que estão se cumprindo hoje, promessas que se cumprirão, promessas que já se cumpriram, promessas que ainda virão. Há promessas todos os dias. E eu posso provar isso para você, que você já experimentou. Se você está me ouvindo, está me vendo agora, você experimentou uma promessa do Senhor, que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ele te deu vida enquanto você estava dormindo. Você acordou para esse dia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você está me ouvindo? Amém? Então você foi abençoado com uma promessa no dia de hoje. Você não precisou mendigar o pão, precisou? Salmo 37, versículo 25, se não me falha a memória. O que diz lá o Salmo 37, 25? Eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo sofrer, passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estou abrindo o texto aqui para ler para você, tá bem? Salmo 37, versículo 25. Eu fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Presta atenção, você almoçou hoje? Você comeu alguma coisa hoje? Você precisou ir para a rua pedir? Você precisou esmolar para receber? Promessa de Deus que se cumpriu sobre você.
Só que você precisa saber disso, para que no meio desse caos que o mundo está vivendo, você não entre em parafuso e desespero. Você precisa conhecer então a Jesus. Você precisa ter intimidade com Ele. Isso nos leva, quando nós conhecemos a Jesus e quando nós crescemos no conhecimento das Escrituras, nós aprendemos a entender e a conhecer os limites de uma vida cristã centrada, que agrada a Deus. Porque quando eu conheço as Escrituras, ela revela para mim aquilo que é a vontade de Deus, e ela revela para mim aquilo que não é a vontade de Deus. Quando eu tenho conhecimento das Escrituras, eu sei aquilo que é certo e eu sei aquilo que é errado. Você está entendendo? Agora, quando eu não conheço as Escrituras, mas eu tenho uma vida pseudo-vida religiosa, você sabe o que eu faço? Quando eu tenho uma pseudo-vida religiosa, eu olho para o meu irmão e falo assim: eu não quero falar com ele hoje, eu estou de mal, eu não vou me dirigir mais a palavra fulano de tal, eu estou certo, ele que se retrate, ou ela que se retrate. Ô irmão, peraí, você é cristão, você é crente em Jesus, você é servo de Deus, o Espírito Santo habita em você, como é que você não atinou isso na palavra ainda? É porque te falta conhecimento das Escrituras. Não estou dizendo que você não é um cristão, eu estou dizendo que você é um cristão, talvez sem conhecimento do necessário para viver uma vida cristã centrada em Cristo e na palavra. Então, o desconhecimento das verdades a respeito das Escrituras nos fazem caminhar em caminhos equivocados, nos faz ir atrás daquilo que já está diante de nós, nos faz fortes e espiritualmente saudáveis em Cristo, quando nós conhecemos essas verdades. Quando nós conhecemos essas verdades. Então, esse conhecimento a respeito de Cristo Jesus, da sua palavra, da sua vontade, nos livra dos charlatães que existem por aí. Paulo diz assim, capítulo 3, o verso 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está dizendo assim, olha, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ou seja, Paulo está dizendo que a nossa vida cristã centrada, ela está totalmente comprometida com a nossa vida espiritual. Não pode ser diferente. Se você não tem conhecimento das Escrituras, qualquer um que chegar para você e falar assim: ei, o Cristo está ali. Se você não conhece a Escritura, é capaz de você ir atrás para ver se de fato ele está lá. Hoje, na ministração do louvor aqui, a Cristiane chegou a mencionar que o Espírito Santo ele age aqui na Presbiteriana, ele age lá na Assembleia de Deus, na Metodista, na Batista e muitas outras denominações. Porque ele não olha a placa da igreja, ele olha o coração, ele olha a nossa vida. Você quer que o Espírito Santo age em você, te leve a experimentar coisas espirituais, sobrenaturais, que somente ele pode te dar? Quando eu falo sobrenatural, querido, eu não quero dizer que você vai ter visão, sonho, nada disso não. Sobrenatural é receber algo que você nunca recebeu antes. O próprio Deus diz para nós assim: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Beleza? Você entendeu? Conhecimento te faz ter uma vida cristã centrada. Paulo diz que este crescimento, esse conhecimento é responsabilidade sua, minha. Nós precisamos buscar, nós precisamos ir até o Senhor em busca deste crescimento, de tal maneira que Paulo fala assim: quando nós descobrimos esta verdade, deste conhecimento que nos faz crescer, Paulo fala assim: quando você, crente, descobrir isso, você vai abandonar as coisas deste mundo. As riquezas deste mundo vão parecer refugos diante de você. Olha o versículo 7 aqui e o versículo 8. Mas uma vez que ele compreendeu
a lei, a justiça, ele compreendeu a palavra, o plano de Deus. Paulo diz assim: mas para mim, aquilo que era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí Paulo fala assim: pensa que é fácil? Não é não. Estou falando do apóstolo Paulo, um exemplo para nós. Paulo diz assim: você pensa que eu já obtive a perfeição? Ainda não consegui. Mas uma coisa eu faço: prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo diz assim: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Espera um pouquinho, reflita comigo. Você foi conquistado por Jesus? O Espírito Santo já fez a obra no seu coração, te mostrou que você pertence a Deus, que você não é deste mundo. Amém? Aconteceu isso com você? O mundo não é mais coisas que devem fazer parte da sua vida. Não é para você mais viver como vivia outrora. É nova vida, é um novo caminhar. Olha que lindo que Paulo fala: eu quero prosseguir para conquistar por aquilo pelo qual eu fui conquistado. Deus nos tirou do lamaçal de pecado, por meio de Cristo Jesus, nos lavou, nos purificou com o seu sangue. Não é para a gente voltar ao pecado não, mas agora é para o caminhar santo, para um padrão de vida centrada em Cristo Jesus. Você consegue isso com conhecimento? Porque o conhecimento nos leva a experimentar uma vida mais plena no Senhor. É um esforço diário, todo dia. É deixar o que passou. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 12, eu estou terminando aqui essa parte, já vou passar para a última. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que nos assedia tenazmente, todo dia, toda hora. Tem pecado que fica tentando te levar para o buraco, todo dia, toda hora. Tem situações, pensamentos que querem te fazer pecar e tropeçar. Paulo diz assim, o apóstolo, o autor aos Hebreus, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e o consumador da fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que propôs em si mesmo, suportando a cruz, para que eu e você pudéssemos ter uma vida plena para servir e para adorar o Senhor. Então, quando você for pecar, quando vier o desejo do pecado, quando vier um pensamento que foge às Escrituras Sagradas, pense que Jesus morreu numa cruz para que você tivesse uma vida diferente, uma vida plena nele, uma vida de conhecimento dele, uma vida de crescimento nele. O profeta Oséias nos diz: corramos e prossigamos em fazer o quê? Conhecer o Senhor. Amém? É um dia de cada vez, é todo dia uma porção, é todo dia um tempo de oração, é todo dia um esmerilar da vida, é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E é assim que vamos experimentando dia a dia o poder de Deus, de maneira que sejamos plenos da presença do Senhor conosco. Como diz Provérbios, que a vida do cristão, como que é a vida do cristão, querido, você sabe aí, fala na sua casa, como é que é a vida do cristão, você sabe, interage com a gente, digita aqui, como é que é a vida do cristão? Ela é como a luz da aurora, vai clareando, até ser dia
perfeito. Eu almejo esse dia no Senhor Jesus. Amém? Quarto e último, capítulo 4. De que fala o capítulo de número 4? O capítulo 4, ele fala de vida centrada, de contentamento e recompensa. Olha que maravilha, que bênção! Já, como se não bastasse esse conhecimento com o Senhor, tendo Jesus como modelo para o nosso viver, tendo promessas de Deus para nós, como saber que Deus está no controle da história, que a gente pode ter gratidão em meio às dificuldades, que a gente tem promessas que se cumprem todos os dias. Como se não bastasse isso, Paulo está dizendo para nós que a vida cristã, ela deve ser vivida com contentamento, nos lembrando sempre que há uma grande recompensa em estar vivendo em Cristo Jesus. Logo aqui no início do capítulo 4, Paulo se gasta um pouco aqui para falar com a igreja sobre duas irmãs, Evódia e Síntique, para que essas irmãs entrassem num acordo de pensamento. Você já parou para pensar o que estava acontecendo lá? Talvez as mentes mais brilhantes aí poderiam dizer assim: duas irmãs fofoqueiras. Eram duas irmãs que gostavam de fazer mexerico na igreja. Eram duas irmãs que faziam os seus grupinhos. Irmãos, não é bem por aí não. Se você olhar o texto, você vai ver que são duas irmãs de trabalho. Duas irmãs que labutavam, que investiam forças para auxiliar ao trabalho do evangelista. Era alguém que estava disposto a fazer. Só que o que estava acontecendo com essas duas irmãs, pelo que nós entendemos um pouquinho do texto, pelo contexto dessa carta, da história que nos envolve desde o primeiro capítulo, essas irmãs estavam querendo buscar talvez um reconhecimento da igreja. Olha, mas acontece que eu fiz isso. E olha só que legal, se você pegar no capítulo 2, Paulo fala assim: olha, é necessário que talvez haja entre vocês aí alguma dificuldade, sim, talvez, para completar a minha alegria. Pense a mesma coisa, tenha o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, não faça por partidarismo. Quando eu olho aqui partidarismo, eu vejo Evódia e Síntique, eu falo assim: essas duas irmãs criaram o time A e o time B na igreja. E o dia que o time A está reunido, o time B fica em casa. O dia que o time B vai reunido, o time A também não vem. Ou o dia que os dois se encontram, sai faísca. Misericórdia. Paulo está dizendo: ei, vocês estão entendendo errado. Aqui, enquanto trabalhamos, enquanto labutamos, nós devemos fazer, lembrando que tem recompensa, mas o que melhor importa agora é ter a alegria de poder trabalhar para o Senhor. Por isso que Paulo depois ele vai dizer aqui, ele vai no versículo 3, ele fala a respeito de Clemente, juntamente com os outros cooperadores dele, e Paulo vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos chamo, alegrem-se no Senhor. Não se alegre porque time A fez alguma coisa, porque o pastor fulano fez outro. Alegre-se porque você tem tido a oportunidade de investir sua vida ao serviço do Rei Jesus. Paulo nos exorta a ter a alegria do Senhor em todo o tempo, não buscando para nós os holofotes, as luzes, mas buscando no Senhor em todo o tempo, que a glória sempre, somente seja dele, somente dele. Quando nós olhamos para esse texto do capítulo 4, Paulo diz que esse sentimento de auto-reconhecimento é um problema que eu e você precisamos resolver e tratar com o Senhor. É sério. Você acha que talvez não sobe a cabeça do cara de pregar em rede social e ter alguns milhares de pessoas curtindo e o seguindo? Você talvez pode pensar assim: mas eu quero estar eu quero aparecer. Quantas vezes o ciúme toma conta da gente? A gente fica enciumado porque alguma coisa na igreja está acontecendo, ao passo que nós deveríamos nos alegrar
não porque os demônios se submetem à nossa palavra, mas porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, diz o Senhor Jesus. Às vezes nós estamos querendo que o reconhecimento da igreja venha nos inundar de alegria. Olha, parabéns pastor pelo sermão, olha, parabéns irmão pela direção da reunião, olha, parabéns porque você fez um bom solo, porque você cantou, porque você tocou, olha, parabéns porque esta área da igreja você tem cuidado e ela tem sido perfeita. Quantas vezes o nosso coração quer fazer com que nós sejamos exaltados pela boca do outro? Mas a palavra de Deus nos diz que não seja a sua própria boca que te louve, mas que sejam os anjos louvando a Deus pelo seu viver, por aquilo que você tem desenvolvido. E Paulo, quando escreveu essa carta, neste capítulo, ele está dizendo para essas irmãs: o que importa é a alegria do Senhor em todo o tempo. Alegre-se no Senhor. Quanto a essa questão de vocês quererem ser reconhecidos, quererem receber talvez os louvores, uma palavra de alguém, é bom a gente receber um incentivo. É tão gostoso ver você aqui conosco, é tão bom ver você aqui na rede social dizendo: oh pastor, que bênção essa palavra, pastor, essa palavra hoje é para mim. Isso é gratificante, mas o mais importante é que você entenda que essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Foi Ele que pediu para dizer, foi Ele que falou comigo, foi Ele que colocou no meu coração o que você está ouvindo aqui hoje, porque Deus quer fazer uma obra em você, assim como Ele tem feito em mim. É um despertar de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo, para nós pararmos de olharmos para as nossas coisas terrenas e começarmos a focar nas coisas espirituais. Irmãos, nem sempre eu vou conseguir agradar você, e nem sempre você vai conseguir me agradar, mas isso não pode ser uma frequência entre nós, porque o Senhor Jesus é muito maior, o serviço dele é muito maior, o tempo da nossa vida em servi-lo é muito melhor. É muito melhor servi-lo, e é muito melhor servir do que ser servido. Quando Paulo diz que nós temos que resolver isso, versículo 5: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. E aí o texto que nós lemos, versículo 6, e aí Paulo vai continuar, e ele vai dizer assim: quando você fizer isso, colocar a sua ansiedade, as suas petições, a oração, a súplica, com ação de graça diante do Senhor, entenda que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oh, louvado seja Deus por isso, porque quando a gente entrega esse fardo para Ele, quando a gente entrega para Ele, para que a gente tenha contentamento em servi-lo, e não servi-lo por uma obrigação, mas por alegria, por contentamento, Ele coloca um guarda sobre o nosso coração e a nossa mente, para a gente não ser alvejado pelo inimigo. Paulo, quando usa essa palavra aqui, guardará, Paulo está usando aqui um termo do exército, é um termo militar, que é como se colocasse, não é apenas assim, guardará, igual você pega, menino, vai e guarda isso lá na despensa, você vai lá, abre a porta, guarda e fecha a porta, aí pronto, aí qualquer um pode ir lá abrir a porta e tirar da despensa de novo. Não! Esse guardará que Paulo está dizendo aqui é o sentido da seguinte maneira, presta atenção: é como se colocasse um guarda pretoriano, um soldado de Deus, guardando a sua mente, guardando o seu coração, para que você não viva a vida cristã do seu jeito, mas a vida cristã centrada em Cristo Jesus. Ele vai te ajudar. Oh, que bênção! Ele vai te ajudar, meu amado. Ele vai te ajudar. De que maneira que Ele vai te ajudar? Olha só o versículo de número 8. Olha o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só, é uma construção, né? A oração com gratidão, a vida centrada em Cristo, o conhecimento. Como é que você preenche a mente com coisas boas, verdadeiras, com coisas respeitáveis, justas, amáveis e de boa fama? É quando você conhece as Escrituras.
fazer como fez o profeta, quero trazer a memória, que me pode dar esperança. Enche o seu coração da palavra de Deus, medite todos os dias da palavra, tira um versículo das Escrituras, e medita nele dia e noite. Faça isso, meu amado irmão, para que você receba a palavra de Deus no seu coração e você seja aperfeiçoado, seja moldado, seja guardado pelo Senhor. Por fim e por último, Paulo está nos mostrando que a vida cristã é por si só, ou seja, a vida em Cristo, ela em si mesma, ela é cheia de contentamento. Este contentamento é só para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus e que irão desfrutar, usufruir, experimentar esse contentamento de Cristo na vida. Versículo 11: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi, alguns verbos Paulo coloca aqui. Primeiro, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Depois, sei estar humilhado, como também sei estar honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, ou seja, eu já experimentei tanto fartura como fome, abundância e escassez. Paulo está dizendo que esta vida em Cristo, ela não é uma vida só de recompensas terrenas, porque você pode ser abençoado aqui, mas pode ser que lá na frente você enfrente uma dificuldade. Por isso que a teologia da prosperidade, ela cai por terra, porque Jesus não prometeu prosperidade para nós, Jesus prometeu eternidade, mas nos prometeu bênçãos na vida material, sim. Nos prometeu bênçãos aqui nesta terra, sim. Mas esse não é o carro-chefe da vida cristã. Esse não é o carro da fé, de uma vida centrada. A vida centrada é que, mesmo diante disso tudo, a vida cristã tem recompensas. E é o que Paulo vai dizer depois aqui, no versículo de número 13: tudo posso em Cristo Jesus, naquele que me fortalece. Você pode enfrentar as suas lutas em Cristo. Não tenta enfrentá-las sozinhas, não. Enfrente suas lutas em Cristo. E eu encerro aqui com o verso 19 e o verso de número 23, para que você creia nisso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E que assim seja sobre a sua vida. Recapitulando, a vida cristã centrada é uma vida de oração e gratidão. A vida cristã centrada, o seu padrão é Cristo. A vida cristã centrada se desenvolve crescimento através do conhecimento. E a vida cristã centrada, ela está envolvida no contentamento, na satisfação e na recompensa da bênção eterna que Jesus tem preparado para nós. Fala comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá, Valdeir, juntos? Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Que Jesus abençoe você, abençoe sua casa. Gaste esses dias, invista esses dias na busca do conhecimento de Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te damos graças pela tua igreja, Jesus, que está presente conosco neste culto, por aqueles que vão ver depois. Abençoa eles também, derrama do teu Espírito sobre nós, faz-nos entender esse tempo como sendo providência do Senhor para algo melhor. Deus, guarda a nossa casa, guarda os nossos familiares, livra, ó Deus, da seta que voa na mortandade, que voa de dia, livra, Senhor, da peste perniciosa, livra-nos, ó Deus, deste mal que tem consumido vidas espalhadas pelo mundo. Preserva, ó Deus, o teu povo, a tua igreja, para que a palavra do Senhor seja propagada. Tem misericórdia, Senhor. Eu sei que talvez muitos de nós
muitos cristãos, já aconteceu em alguns lugares do mundo, foram ceifados pelo coronavírus, nem por isso o Senhor deixou de ser Deus sobre a vida deles. Mas eu quero rogar a misericórdia do Senhor sobre o nosso país, sobre as nossas autoridades, sobre o nosso povo, que o nosso povo entenda, compreenda, que não é uma questão de política, é uma questão de saúde para todos nós. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, eu creio que esse tempo passa logo, nós vamos poder celebrar juntos de novo. Estamos privados hoje de estarmos juntos, mas em nome do Senhor Jesus, haverá um tempo da nossa reunião novamente, nós vamos celebrar o Senhor. Deus, eu sei que haverá momentos de escassez, mas a provisão do Senhor venha sobre nós, não nos deixe passar fome, não nos deixe passar necessidades que nos privem a própria vida. Providencie pelo teu poder, a tua graça, recursos que possam socorrer o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos sabedoria, aqueles que têm mais, para que eles tenham compaixão daqueles que têm menos, e assim a gente possa um com o outro, um ajudando o outro no Senhor, porque a vida cristã, ela exige de nós a fé, mas também exige de nós a obra, porque a fé sem obras é morta. Que nós, como igreja, possamos olhar a necessidade do próximo, e se houver condições, que a gente estenda a mão para ajudar. Eu rogo a bênção do Senhor sobre os missionários que estão espalhados pelo mundo, enfrentando problemas como estamos enfrentando aqui, talvez em situações muito piores. Sustenta eles, ó Deus, e dá consolo e conforto ao coração deles nesta hora. Abençoa, Deus, a nossa igreja, a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, os nossos membros. Guarda e protege esses irmãos em Cristo Jesus, e que nós cresçamos juntos, e que nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito por nós, e das bênçãos que têm sido derramadas sobre nós. Que a tua graça, a tua paz e o teu amor entre em cada lar nesta hora, inundando cada parte da casa, de maneira que a tua presença seja plena naquele lugar ali. E por isso eu rogo as bênçãos do Senhor sobre o teu povo. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo do Espírito Santo venha sobre ti, meu amado irmão, sobre ti permaneça até a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado por você que está conosco. Temos aqui 81 pessoas nos acompanhando. Uns entraram, outros saíram, e assim a gente termina aqui o nosso culto, lembrando a você que quinta-feira às 19 horas e 30 minutos, 19h15, nós já vamos entrar no ar com uma música, com um momento já descontraído, acertando, ajustando o som. Nós vamos fazer a transmissão do gabinete lá na quinta-feira. Para nós é melhor, é mais tranquilo, e nós vamos fazer isso, e espero que você, quinta-feira, com a graça de Deus, a gente se encontre de novo para estudarmos a palavra do Senhor. Amém? Um beijo no coração, uma boa noite. Jesus te abençoe com paz, com saúde. Um pedido de oração, perdão. A nossa irmã Eliette, ela pede para nós orarmos em favor da Edmar. Nós já oramos com eles antes de virem para o culto aqui. Edmar está hospitalizada, o estado de saúde é grave. Eu queria pedir que você apresentasse o nome da Edmar hoje nas suas orações. Anota aí, para você não esquecer. Edmar é o pedido das nossas orações. Eu vou pedir ao nosso irmão, pode aí, nos ajuda aí, coloca no grupo agora aí a oração em favor da Edmar, irmã da Eliette, para que você não tenha tempo aí de anotar, que você se lembre depois ao consultar as redes sociais, tá bem? Um outro pedido, tira uma foto da sua família, manda para o nosso zap, aí nós vamos colocar vocês na página da igreja, como as famílias, algumas das famílias que participaram do culto de domingo, dia 29 de 3, tá? Fique com Jesus, a gente se vê, que o Espírito Santo te traga grande alegria nessa semana. Um abraço e até quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Amém.